Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com um vídeo. Nós vamos falar hoje de multiplexadores e demultiplexadores. Eu vou ressaltar para vocês a importância desse assunto para todo mundo que quiser entender, por exemplo, como funciona o sistema de comunicação de rede, seja qualquer tipo de rede, tá certo? Então vocês vão começar a imaginar de que forma que um dado, ou que milhões e milhões de dados conseguem trafegar no único meio físico sem que haja um choque de informação. E aqui nós vamos apresentar para vocês dois dispositivos, né, ou dois circuitos eletrônicos que vão ser responsáveis pela multiplexação e pela demultiplexação da minha informação. No caso aqui, o nosso MUX, ele está sendo apresentado com 4 variáveis de entrada. É como se eu tivesse 4 remetentes enviando informação para 4 usuários destinatários diferentes, sendo que, em termos de par, né, você vai ter, respectivamente, A, B, C e D do lado do remetente, e você vai ter A, B, C e D do lado do destinatário, sendo que A conversa com A, B conversa com B, C conversa com C e D conversa com D. E aí você vai me perguntar como é que eu vou conseguir mandar por um único cabo essas informações todas. Só que eu tenho 4 informações, 4 vias de informação. E eu vou mandar essas informações todas pelo mesmo cabo. Como é que isso pode acontecer? Isso vai acontecer porque eu tenho um sistema, um sinal de controle que vai selecionar cada uma das variáveis em um determinado tempo para que seja comunicada ao seu destino. No caso, como eu tenho 2 bits, C1 e C2 representam os 2 bits de um contador, que eu vou ter tanto do lado do remetente, quanto também do lado do destinatário. E aí o que vai acontecer é o seguinte: esse clock ele vai incrementar os 2 contadores ao mesmo tempo, e nos 2 contadores vai ocorrer o mesmo valor em binário da contagem. E esse valor em binário é o nosso seletor de canal. É ele que vai selecionar o canal que vai entrar naquele momento, naquele instante. Como a velocidade de seleção ela é muito alta, cada um dos usuários aqui, tanto o remetente quanto o destinatário, não vão nem perceber nenhuma influência desse sinal de clock na comunicação do dado que está sendo transmitido. Então eu selecionei o canal A, depois eu fecho o canal A, seleciono o B, fecho o B, comunico o C, fecho o C, comunico o D. E aí depois eu volto. Então eu vou fazer uma ciranda de escolhas, cada uma num determinado tempo, e essa escolha vai ser feita a partir do número que for formado entre esses 2 bits. Como eu tenho 2 bits, eu vou poder ter 4 combinações possíveis. Então a coisa vai acontecer mais ou menos assim. Você vai ter o seu remetente e o seu destinatário. E aí eu vou começar a fazer a escolha. Eu primeiro escolho a variável A variável chega lá no destino, e detalhe, chega no destino no ponto correto, no ponto certo. Ela não vai sair no ponto errado, porque o meu contador também vai saber escolher o destinatário. Se ele escolheu ali o remetente, ele vai escolher remetente e destinatário na mesma janela de tempo. Aí eu escolho a próxima informação, ela vai aparecer na saída, vejo a próxima informação, ela vai aparecer na saída. Então, cada informação ela vai trafegar no meu meio, que é justamente esse cabo aqui, só que em janelas de tempos diferentes. Vamos fazer uma comparação com uma situação em que você está na estação do metrô, esperando chegar ao metrô, e são 6 horas da tarde, e aí aparece o trem, e você olha assim, bom, eu não vou nesse não, porque está muito cheio, vou esperar o próximo. E aí, então, o trem começa a se deslocar da plataforma e vai embora. Antes dele sumir da plataforma, lá no finalzinho do túnel, você percebe que está chegando, pelo farol da composição, você percebe que está chegando um outro trem. Aí você pensa, ué, tão rápido assim, já chegou o outro trem aqui, eles não vão bater? Não vão bater porque eles estão na mesma velocidade, estritamente na mesma velocidade. Isso significa que
eu vou ter todos os trens ocupando espaços diferentes, graças à janela de tempo em que cada um foi lançado na linha férrea. A mesma coisa vai acontecer com o meu dado. Por isso que você não tem conflito entre um dado e outro, porque cada dado tem a sua exposição no determinado tempo, que é apontado pelo meu contador. Então, o nosso contador, o contador do remetente é o mesmo contador do destinatário. E os dois contadores estão sincronizados pelo mesmo sinal de clock. Então, o sinal de clock, ele vai passar, ele vai ocupar um dos fios do meu cabo. O outro que vai ocupar um outro fio do meu cabo vai ser o meu sinal de dado. Esse dado vai aparecer em tempos distintos em cada canal. Então, no canal A vai acontecer o dado A, o dado B, o dado C e o dado D vão acontecer nos seus respectivos canais, comunicando sempre o que o remetente tem a falar para o seu destinatário. Isso pode ser um sinal de dados, de bits, pode ser um arquivo eletrônico, um sinal de áudio, um sinal de vídeo. Todos esses sinais, eles são passivos de multiplexação. E como é que eu faço para encaminhar tudo no mesmo cabo? Então, eu falei para vocês que eu tenho um fio para o dado, um fio para o clock e um outro fio de referência, que pode ser a mesma referência para clock e dado. Com isso, eu vou ter todas as informações trafegando aqui quase que simultaneamente, com uma diferença de tempo muito pequena entre uma e outra. Com isso, eu consigo trabalhar um tráfego de uma quantidade muito grande de informações. Eu dei o exemplo aqui de 2 bits no contador, mas eu poderia ter mais bits. Por exemplo, se eu quisesse mandar 1024 informações diferentes. Eu tenho 1024 remetentes querendo se comunicar a 1024 destinatários que estão lá do outro lado do país, por exemplo, ou no outro país. Como é que eu faço isso? Eu vou trabalhar com um apontador, um controle, com uma quantidade de bits maior. No caso, 1024, eu vou ter que ter 10 bits, porque 2 elevado a 10 vai dar os 1024. Em cada combinação desses 10 bits, você vai selecionar um dos canais diferentes que estão aqui. Aqui eu dei o exemplo de 4, mas você poderia ter 10, poderia ter 100, 1000, 400, enfim, uma quantidade de X que vai depender, que vai, claro, ser habilitada por um clock compatível, por contadores compatíveis. Então, o número que vai aparecer aqui no contador vai ser exatamente o número que vai selecionar a informação que vai aparecer naquele momento. Então, pessoal, aqui você tem na outra imagem uma tabela que vai definir o momento certo para cada dado sair. Por exemplo, com 2 bits, você tem essas 4 combinações possíveis, 00, 01, 10 e 11. Cada combinação dessa está selecionando uma determinada informação. E esse mesmo sinal de clock vai também incrementar o contador do destinatário e as duas tabelas vão ser varridas ao mesmo tempo. Então, os 2 ponteiros vão funcionar de forma simultânea, escolhendo o remetente que vai mandar a informação e o local de destino da informação do outro lado da linha. Então, é bem tranquilo, acredito que vocês tenham entendido. Esse tipo de informação é extremamente útil. Você vai começar a traçar paralelos com outras máquinas, outros efeitos, outras situações. Por exemplo, uma impressora e um computador também utilizam essa sistemática de multiplexação para que os caracteres enviados pelo computador possam ser recebidos e impressos pela impressora. E o cabo da impressora, se você abrir o cabo da impressora, se for uma impressora que tem um cabo USB, por exemplo, você vai encontrar uma quantidade mínima de fios. Você vai ter um fio para sincronização, você vai ter um TX, vai ter um RX, vai ter um sinal de referência e vai ter um clock de sincronização. Com isso, você vai conseguir efetuar a comunicação. E a comunicação, ela pode ser bidirecional, se você tiver de um lado e de outro transmissor e receptor. Pessoal, eu acredito que tenha sido útil para vocês essa informação.
Nós vamos ficar por aqui por hoje e até um outro dia com outro vídeo, ok, pessoal? Um grande abraço.